Olá, meus amigos. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês, sobre como receber as testemunhas de Jeová. Então, aos finais de semana, você pode estar em casa e de repente elas batem a sua porta, Elas vêm trazendo as revistas Sentinela, Despertai, vêm falando sobre o governo de Jeová, vem falando sobre os problemas mundiais, em como o mundo está cruel hoje, como o ser humano tem perdido o amor, etc, Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como eu vou receber elas? Como eu vou ajudá-las? Como eu vou fazê-las aceitar a Jesus Cristo? Fazê-las enxergar, que elas estão numa organização que é mentirosa, que vem enganando com falsas profecias, que elas estão usando uma versão da Bíblia, que foi feita para se adequar às profecias delas, Então existem várias maneiras de se receber uma testemunha de Jeová. Uma das maneiras interessantes seria pesquisar, e ali apresentar a testemunha de Jeová, a origem da organização dela, as profecias que foram feitas, as coisas que eles acreditavam, que eles pregaram, quantas pessoas eles encaminharam por essas falsas profecias. Mas eu vou abordar hoje de uma forma diferente. Nós vamos abordar hoje as testemunhas de Jeová com uma ferramenta muito útil, que seria a Bíblia. Então nós vamos abordar as testemunhas de Jeová com a Bíblia Sagrada. Então, se você tem a Bíblia em casa, você, quando receber a testemunha de Jeová, você pega essa Bíblia, sai para o portão para atendê-la, sem raiva delas, sem discussão, porque elas foram enganadas. Elas estão ali na sua porta não porque elas querem te enganar ou querem te levar para o engano. Elas acreditam realmente que elas estão corretas, que elas têm a verdade, E então não há motivo para discutir com elas, brigar. Elas foram enganadas e você agora precisa ajudá-las. Uma tarefa que não vai ser fácil. Então a primeira coisa que vocês podem fazer seria sair com a Bíblia, então, e elas vão começar a dar o discurso delas, pegar a Bíblia delas, e vocês vão pegar esse arquivo aqui. Aqui existem alguns textos bíblicos. Você vai sugerir à testemunha de Jeová que ela leia com você alguns versículos, Então, como você tem dúvida aí desses versículos, gostaria de saber ou ver a versão deles para esses versículos, então você vai pedir para a testemunha de Jeová ler alguns versículos que seria Mateus 17, 21, Mateus 23, 14, Mateus 9, 44, Lucas 17, 36, Mateus 18, 11, Marcos 9, 46, Marcos 11, 26, Marcos 15, 28, Lucas 23, 17, João 5, 4. Alguns aqui para começar. Mas antes de pedir isso para a testemunha de Jeová, você vai dizer para ela o seguinte, você vai perguntar para ela, qual que é a tradução da Bíblia que vocês usam? Então eles vão responder que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então nós temos aqui, olha, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eles utilizam essa Bíblia aqui, Então você vai perguntar para eles assim, essa versão da Bíblia de vocês, quem fez a tradução dela? Quem foram os tradutores? Então ele vai responder para você que foi um comitê, vai enrolar um pouquinho, não vai dizer os nomes, e você vai dizer para ele, olha, não, acho que você não entendeu minha pergunta, eu queria saber quais foram os nomes das pessoas que traduziram a Bíblia de vocês. Ele não vai dizer porque ele não tem esses nomes, É um anonimato essa tradução da Bíblia. Então você vai dizer para ele que acha estranho, porque o grego, o hebraico, aramaico, as línguas originais da Bíblia, é muito sério, fazer uma tradução desses idiomas. Precisa ter um grande conhecimento das palavras, da gramática desses idiomas, e é estranho não ter o nome da pessoa se responsabilizando por essa tradução, Então você pode pegar a sua Bíblia e mostrar para ele, por exemplo, aqui eu vou abrir aqui nas primeiras páginas da minha, olha. Então nós temos aqui, olha, a tradução, por quem foi feita a tradução, uma revisão literária, direção, coordenação gráfica, Então a pessoa está assumindo aqui a vida dela, o nome dela nessa tradução, E os outros eruditos dos idiomas bíblicos podem checar isso, podem
podem criticar, podem apoiar e sabe, né, quem fez, né, quem está assumindo isso. Por exemplo, tem outra versão aqui que é uma versão em inglês. Então nós temos aqui, olha, da King James. Então as pessoas sabem quem está fazendo a tradução, né? Quem são os tradutores e assumem toda a responsabilidade. Então essa daqui é uma Bíblia protestante, né? Que não tem alguns livros do Velho Testamento. Essa daqui é uma Bíblia católica, né? E nós temos aqui então a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então nós vamos abrir com eles, ler com eles aí Mateus 17, 21, Mateus 23, 14, Marcos 9, 44. O que vai acontecer é que quando eles abrirem a Bíblia, deixa eu mostrar para vocês aqui, quando eles abrirem a Bíblia em Mateus 17, 21, por exemplo, eles vão se deparar com isso daqui, olha, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aqui, tá? Espero que estejam conseguindo enxergar. Mas o que nós temos em Mateus 17, 21 é um traço apenas, não existe esse versículo. E isso acontece com todos esses versículos que eu estou passando para vocês. O curioso é que analisa o tipo de versículo, né, que some na tradução do Novo Mundo. Somente oração e jejum podem expulsar este tipo de demônio. Quer dizer, as Testemunhas de Jeová não acreditam em jejum e nem que nós devemos fazer jejum hoje em dia, né? Mas é esse versículo que está faltando lá. Quer ver um outro versículo que está faltando? Olha, Marcos 9,44, 9,46 é igual. Aí o seu verme nunca morre, seu fogo nunca se apaga. Ali falando sobre o inferno, né? As Testemunhas de Jeová negam o inferno, diz que não existe. E é curioso, né? Na delas também falta esses versículos aí. Então depois que você mostrar tudo isso para a Testemunha de Jeová, que ela tentar ler esses versículos na Bíblia dela, você não fala nada. Pede para ela abrir, acompanha com a sua e pede para ela ler na Bíblia dela. E faltar, você vai olhar para ela e vai dizer assim, olha, você tem certeza que as nossas Bíblias são iguais? Né? As Testemunhas de Jeová são treinadas para que se você diga que quer usar a sua Bíblia, eles devem aceitar. Dizer, não, tudo bem, porque eles são ensinados ali, os pioneiros principalmente, que são aqueles que saem, né, muitas horas por semana para pregar. Eles são ensinados que isso aí demonstra confiança, né? Que eles têm que demonstrar confiança nessa tradução da Bíblia, então dizer para a pessoa que ela pode usar outra, mas com o tempo, quando você aceita, eles vão tentando fazer a sua cabeça para usar a tradução do Novo Mundo e mostrar que ela é melhor. Então não caia nessa, né? Você já tem que mostrar de cara para ele que é diferente, que você não concorda que não haja um tradutor responsável, né? E que a Bíblia deles falta muitas coisas. Então você vai perguntar para eles assim: mas o que mais vocês acreditam que está faltando na Bíblia? Que a Bíblia não está completa ou que ela está errada, né? Porque todos esses versículos vocês tiraram, não acreditam neles. O que mais os tradutores dessa Bíblia aí que não estão no anonimato acreditam que está faltando na Bíblia, né? Vocês realmente acreditam na Bíblia? Então essa é a pergunta que vocês vão fazer para eles, né? Uma segunda coisa que vocês também podem ajudar por exemplo, peça para eles abrirem Mateus 4:10 na Bíblia deles. Então eles vão ler isso aqui para vocês, olha. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou ler o que está aqui em Mateus 4:10 na Bíblia, na tradução do Novo Mundo. Olha. Jesus disse-lhe então: vai-te, Satanás, pois está escrito, é a Jeová teu Deus que tem de adorar. Então você vai abrir Mateus 4:10 na sua Bíblia e vai mostrar para a Testemunha de Jeová que o nome Jeová não está na sua Bíblia. Né? Eles vão dar alguma desculpa, vão falar que a Bíblia foi alterada e que eles voltaram ao nome de Deus. Você peça para ele, fala, olha, me manda outra Bíblia, vamos pesquisar outra Bíblia em português que tem o nome Jeová no Novo Testamento, porque a de vocês não tem tradutor, tá faltando um monte de versículo, tem o nome Jeová que a minha Bíblia não tem. Então vamos começar a pesquisar isso. Traz outra Bíblia para mim em português que tem o nome Jeová, que apoia essa tradução de vocês, né? E você pode completar com o seguinte, você vai falar para eles assim: você já viu alguma vez a tradução do Novo Mundo de 1950 ou 1960? Provavelmente ele não viu, só se ele for uma pessoa já bem de idade, pode ser que ele tenha tido contato com essa Bíblia. Então você vai falar para ele: você sabia que em João 1:1 vocês traduziram como que a palavra era Deus e não um Deus? Então, para quem não sabe, em João 1:1, como eles não acreditam, né, na divindade de Jesus Cristo, eles rebaixam
o nosso Senhor Jesus Cristo, a tradução de João 1 deles é a seguinte, olha. Eu vou ler aqui para vocês, olha. Então, um deles está assim, olha. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Então vocês perguntam para ele assim, sabia que na primeira edição da Bíblia, da tradução Novo Mundo, de 1950 de vocês falavam que a palavra era Deus realmente? E Hebreus, também se vocês podem ajudar eles com o seguinte, vocês podem mostrar que Hebreus 6, eles dizem assim, olha, isso aqui é Hebreus, tá? 1:6, vocês vão ler aqui, eles vão ler o seguinte. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Na primeira versão da tradução do Novo Mundo, diz, e o adorem. E o adorem. Então agora eles mudaram para prestem homenagem, para rebaixar Jesus Cristo, né? Dizer que Jesus não pode ser adorado, que ele não é Deus. Então isso é da própria tradução do Novo Mundo deles, de 1950, para essa daqui recente. Então, se ele duvidar disso, você vai ajudar ele, né? Você vai ajudar, a gente precisa realmente pregar para essas pessoas, ajudar elas a saírem do engano, né? Você vai citar esse vídeo aqui no YouTube para ele, olha. Bíblia adulterada, testemunhas de Jeová. Então, que vai mostrar que a primeira versão de 1950, a versão agora atual, como eles manipularam para se adequar às doutrinas da seita. Então eu espero que realmente esse vídeo ajude vocês, que vocês possam pregar para essas pessoas, ajudá-las a enxergar, né, que eles manipularam até a própria Bíblia para se adequar às suas doutrinas, né? E se puderem, façam uma pesquisa, eu mostro bastante aí nos meus vídeos, apelo às testemunhas de Jeová, Testemunhas de Jeová, DVD Fé em Ação com maçonaria em 4 partes. Russell, também um vídeo interessante, Russell pede pirâmide em seu túmulo, que seria o fundador aí das Testemunhas de Jeová. Então ajude-as com a Bíblia e com a história delas, porque elas não sabem disso, infelizmente foram enganadas também, e eu espero que vocês possam estar aí falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e evangelizando, ajudando essas pessoas a aceitarem nosso Senhor. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.